Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Bom, gente, hoje nós vamos aqui trabalhar com transitividade verbal. Bem, na aula passada, o pessoal da noite, eu já dei início a este conteúdo. Qual foi esse início? Eu falei sobre as preposições. Por quê? Porque é importantíssimo que tenhamos conhecimento sobre preposições para que a gente possa ter o conhecimento desse assunto aqui, que é a transitividade verbal. Aí você pergunta, mas por que, professor? Que eu tenho que saber de preposições para saber de transitividade verbal? É porque uma coisa está ligada à outra. Como tudo na língua portuguesa, é uma cadeia que vai se continuando, vai dando continuidade, certo? Eu aprendo uma coisa hoje, não é para esquecer amanhã, é para eu poder ter conhecimento do assunto próximo. Então, nós necessitamos da preposição para ter o conhecimento aqui de transitividade verbal, ou para facilitar o meu aprendizado, melhor dizendo. Então, gente, o que é a transitividade? A transitividade é a relação que o verbo tem ou não com o seu complemento. Né? Então, aí você pergunta, mas por que esse ou não? É porque nós vamos ter verbos que eles não vão necessitar de complemento. Por isso esse ou não que eu acabei de falar, ok? Mas antes de nós irmos para o conteúdo propriamente dito, eu quero só falar uma coisa para vocês, fazer uma observação. Olha, transitividade verbal, nós só falamos com verbos significativos, ok? Apenas com verbos significativos é que nós falamos em transitividade verbal, ou predicação verbal, como alguns também costumam falar, certo? Então, nós vamos saber aqui como funciona essa transitividade verbal. Lembrando, transitividade já vem mesmo de trânsito, de passar, de transitar, certo? Então, vejamos, nós temos aqui, gente, olha, nós temos 3 tipos de verbos transitivos. Ou, melhor dizendo, vamos trabalhar com 3 tipos de verbos nesse conteúdo de transitividade verbal. Quais são eles? Verbos intransitivos, ok? Verbos intransitivos, verbos transitivos, que são divididos em 2, transitivo direto e transitivo indireto, e ainda vamos ter os verbos transitivo direto e indireto. Repetindo aí, para ficar mais claro, nós vamos ter os verbos intransitivos e vamos ter os verbos transitivos, certo? Os verbos transitivos, eles vão se dividir em transitivos diretos e transitivos indiretos. E ainda vamos ter, certo? Os verbos transitivos direto e indireto. Então, qual a característica de cada um? Como é que funciona cada um? Muito simples, gente, muito fácil. Se você já tem conhecimento lá da preposição, se você já sabe onde funciona ou onde ela vai estar, fica bem mais simples você trabalhar aqui a transitividade verbal. Vejam. Então, primeiro nós vamos trabalhar com os verbos intransitivos. E como é que funciona? Ou quais são esses verbos? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não vão necessitar de um complemento, certo? Ele já vai ter o seu sentido completo. Não vai necessitar de mais nenhum termo para que ele possa passar a sua informação. Ele tem um sentido completo já. Ou seja, ele sozinho, no caso, ele seria capaz de construir um predicado sem a necessidade de nenhum outro termo para que eu possa ter a informação completa.
Então vejamos aqui ao exemplo. Vamos ao exemplo. Ó, o cavalo morreu de fome. Observe que quando eu falo o cavalo morreu de fome, gente, somente até aqui, se eu parar bem aqui no morreu, já vou ter uma informação completa. Olha só, o cavalo morreu. Pronto, morreu, acabou-se. A gente já sabe que ele partiu dessa para uma melhor, ok? Então morreu, não tem mais necessidade de nada. Ah, então por que esse de fome? Esse de fome complementa o verbo? Não, esse de fome é só a causa morte. Ele não está complementando. Eu não necessito saber que é de fome ou que foi de fome para que eu saiba que este cavalo morreu. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo, porque eu não tenho necessidade de transitar dele para um complemento, ok? Ele sozinho manda a sua mensagem. Ele sozinho é capaz de fazer com que eu entenda a informação. Beleza aí? Acompanhando todo mundo direitinho, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Outro exemplo aqui, ó. O pássaro voou. Veja aí. O pássaro voou. Observe que quando eu digo pássaro voou, pronto, acabou-se, não necessitou de mais nada para que eu possa ter esta informação completa. Viu aí? Ó, o pássaro voou. Acabou-se, não preciso dizer mais nada para que você saiba que que o pássaro voou, bateu as asinhas lá e foi embora. Não preciso dizer mais nada. Eu poderia dizer o pássaro voou da gaiola, o pássaro voou para longe, o pássaro voou bem alto. Tudo isso eu poderia falar, mas não era necessário para eu ter o entendimento de que ele tinha voado. Certo? Tudo bem? Acompanhando aí? Belezinha aí? Tudo certo? Ok. Então, esses são os verbos intransitivos, que não necessitam de mais nenhum termo para ter um complemento. Só de boa, não é isso? Vamos dar continuidade aqui. Só outro exemplo. Vou falar. O menino gritou. Olha aí. O menino gritou, pronto. Ele tem um sentido completo. Eu poderia dizer que o menino gritou de dor, mas não é necessário, certo? Então, aí são os verbos intransitivos. Bem, então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora nós vamos para os verbos transitivos. E quais são esses verbos transitivos, professor? Aí é que está. Os verbos transitivos são exatamente aqueles que vão necessitar de um complemento para que eu possa ter uma informação completa. Sem eles, sem os complementos, a informação vai ficar vaga. Eu vou ficar com aquela dúvida, vou ficar com uma pergunta no ar. Eu não vou me satisfazer somente com aquilo ali. Só lembrando, pessoal, antes de eu ir para os verbos transitivos, só lembrando que dentro de um contexto as coisas podem mudar. Ou seja, um verbo transitivo, direto, ele pode ser intransitivo, dependendo do contexto. O verbo intransitivo pode ser verbo transitivo direto, intransitivo. Aliás, um verbo transitivo indireto pode ser transitivo direto, vai depender de um contexto, certo? Mas, como a gente não está agora, nesse momento, estudando, contextualizando com nenhum texto, nós vamos trabalhar dessa maneira. Mas, dentro do contexto, a coisa pode mudar. Então, é importante que vocês saibam disso, certo? Aqui nós estamos trabalhando com frases soltas, como vocês podem observar. Então, a frase solta, ela funciona desta maneira. Então, vejamos. Verbos transitivos são aqueles verbos que vão necessitar de um complemento, certo? E esse complemento pode ou não ser ligado por uma preposição. Se ele não necessitar, vejam bem, se ele não necessitar
da preposição para fazer a ligação, para ser o elo entre o verbo e o complemento, será transitivo direto. Lembre bem, se não tiver a preposição não funcionar como elo, aí será transitivo direto. Tem gente que fala elo de ligação, não é isso? Ora, mas se é um elo, já está subentendido que é de ligação, né? Só uma explicaçãozinha. Então, nós temos verbos transitivos, são aqueles que, por não terem sentido completo, vão necessitar de um complemento. Se tiver preposição, transitivo indireto. Caso não tenha, transitivo direto. Então, vamos aqui, ó. Gente, para facilitar aqui a vida de vocês, observe. Vocês vão, ao se deparar com um verbo que seja transitivo, vocês podem fazer a substituiçãozinha aqui, ó. Algo, alguém, isso ou você. Algo quando for com coisas, alguém, pessoa, isso, coisa, você, pessoa. Que vai facilitar a nossa vida, certo? Então vamos aqui, ó. Vamos ao exemplozinho aqui, que está aqui desse lado aqui. Vamos só passar para cá agora. Vamos lá. O exemplo do verbo transitivos direto. Olha só. A criança comeu mingau. Observe que quando eu digo a criança comeu, se eu parar bem aqui, olha só, se eu parar bem aqui, vai ficar uma lacuna aí a ser preenchida. Ou seja, eu não vou ter uma informação completa. Bem, eu não vou ter uma informação completa. Vai ficar aquela pergunta, mas comeu o quê? É isto? Comeu o quê? Olha só, observe se você mesmo aí, você aluno, chegar em casa, né, chegou lá no seu trabalho, chegou de determinado local, falou, eu comi. Olha, eu comi. É claro que todos vão, no mesmo momento, perguntar, comeu o quê? É isso? Vai ficar aquela pergunta, comeu o quê? Então, eu vou ter que dar o complemento para eu poder ter uma frase completa, certo? Então, veja, ó, a criança comeu mingau. Então, nesse caso, agora sim eu tenho uma frase completa, certo? Então, vejamos, gente, olha. Aqui, o estudante comprou um livro, mesma coisa. O estudante comprou o quê? Se eu falar, turma, o estudante, o aluno tal, comprou. Aí você, sim, comprou, mas comprou o quê? Não é isso? Fica essa pergunta? Fica. Então, por isso que eu necessito de um complemento. E nesse caso, esses complementos estão todos sem preposição, certo? Se estão sem preposição ou preposições, e nesse caso são transitivos diretos. Vejamos aqui, ó, para facilitar a vida de vocês. Olha só, quando você se deparar aqui, ó, verbo comeu. Olha só. Então você vai fazer essa situação aqui, ó. Quem come alguma coisa, come algo, certo? Quem come alguma coisa. Então, observe se do verbo para o complemento, veja, se eu passar do verbo para a palavra algo de forma direta, então é verbo transitivo direto. Observe, quem come algo. Quem come alguma coisa. Então, ele já vai direto. Então, ele é transitivo direto. Aqui, ó, o estudante comprou um livro. Quem compra
algo. Quem compra, compra alguma coisa. Observe que eu já vou do compra para a palavra alguma coisa. Ó, quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra algo. Então, desta forma, eu vou ter verbo transitivo direto. Deu para entender aí? Todo mundo de boa? Todo mundo aí acompanhando direitinho? Muito bem. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, que é para que a gente possa dar continuidade aqui, senão vai ficar muito extenso. Beleza?